Olá, estudantes de educação matemática, conteúdo da semana 9. Espero que vocês estejam bem e que estejam animados para essa aula. Nessa aula, nós vamos falar das reformas no ensino brasileiro e das tendências em educação matemática, já ainda vinculados às próprias reformas que nós vamos estudar. Nós vimos nas aulas anteriores todo o movimento de modernização da matemática e também o movimento da matemática moderna. Perpassamos a matemática mais antiga, no sentido da matemática dividida em várias frentes, ou seja, as matemáticas, a ênfase na geometria euclidiana e depois esse movimento de trazer as aplicações e a matemática mais moderna, com disciplinas como o cálculo e a geometria analítica. E, posteriormente, o movimento da matemática moderna trazendo uma nova sistematização e axiomatização da matemática, não mais com base na geometria que era de Euclides até então, mas agora com base nas estruturas algébricas. Então, isso foi só um resuminho do que a gente viu, e isso vai ter reflexos no ensino de matemática aqui no Brasil, e é o que nós vamos ver um pouco disso tudo hoje para entender a, a educação brasileira, não é mesmo? Então, eu já adiantei, nós estamos na unidade 1 ainda, Educação, Matemática e Ensino, esse é o título da unidade 1, e vamos falar hoje das reformas do ensino no Brasil. O objetivo da aula da semana é conhecer os principais movimentos reformistas para a disciplina de matemática no Brasil. Então, para falar sobre isso, nós vamos voltar um pouquinho na história do Brasil. A educação, as primeiras escolas no Brasil se dão nos colégios jesuítas, desde a colonização até o início, até próximo, da independência do Brasil. Então, se dá os colégios jesuítas, eles permanecem no Brasil desde 1549 até 1759. Então, foram aí 200 anos de atuação dos colégios jesuítas, dos padres jesuítas. Esses colégios, eles adotavam a tradição clássica humanista, que a gente já viu no modelo europeu, que permaneceu desde o final da Idade Média. E que nesse modelo, como vocês devem se lembrar, havia pouco destaque para a matemática. Entretanto, a saída, em 1759, a saída dos jesuítas do Brasil acabou ocasionando um colapso no sistema educacional da então colônia brasileira, colônia de Portugal, porque eles deixaram um espaço aberto, saíram os jesuítas, mas nada ficou no lugar, Então, simplesmente não tinha um sistema educacional. E restaram poucos centros que eram administrados por padres professores que tinham sido formados nas escolas, nos colégios jesuítas. E aí, nesse vácuo, nessa ausência de um sistema formal de ensino, começa a acontecer entre 1772 e 1837 o que ficou conhecido como aulas régias. As aulas régias não eram nem um local específico, nem um currículo específico, mas disciplinas isoladas que aconteciam de acordo com a necessidade do aluno que ele queria, E nessas aulas régias a gente tinha professores recrutados e mal preparados, ou seja, não eram formados para aquilo. E as matemáticas, como é que era o ensino das matemáticas nessas aulas régias limitadas, aritmética e geometria, só isso. Então, houve nessas aulas a introdução de aulas de matemática, mas como o aluno escolhia aquilo que ele necessitava, o número era muito reduzido, os que frequentavam poucos,
e não fazia parte do sistema tradicional, então era para quem queria como uma opção. Daí nós adentramos o período, nós saímos do período colonial, né, tanto que tem aí a imagem, o quadro aí da independência, para o período imperial. Aí vai existir uma preocupação nessa instituição escolar no Brasil, porque a jovem nação independente ia precisar disso. Então não bastava só as aulas régias, essas aulas avulsas. Começam a aparecer seminários e colégios mantidos por ordens religiosas ou mesmo professores particulares. Então nós vemos reflexo disso até hoje. Quantos colégios a gente não vê mantido por padres e por freiras, não é mesmo? Principalmente por freiras. Em cada cidade, em geral, tem um colégio particular que é mantido por freiras, né? Por freiras. E isso é uma tradição que vem lá das escolas jesuítas e com a saída delas, com essa ausência, os religiosos começaram a tomar conta desses seminários e desses colégios. Existia também, com o modelo francês, os liceus. Então, nas províncias existiam esses institutos, né, chamados de liceus. O que os liceus faziam? Eram escolas que reuniam num único local aquelas aulas avulsas, as aulas régias, era isso. Independente dos colégios mantidos pelas ordens religiosas. Então, essas aulas régias precisavam de um local, reuniu-se num local, a hora que eu reúno no mesmo local as aulas régias para ser preparatório para ingressar nas academias militares ou no ensino superior, nas escolas superiores, esse local ficou conhecido como liceu. Então, no período imperial, que são, né, a origem das nossas escolas, né? Então, no período imperial, como é que era a divisão do ensino? Tinha o ensino primário, as primeiras letras, a alfabetização, o ensino secundário, que era um ensino de 7 anos, e depois o ensino secundário e o ensino superior. O nosso interesse aqui é o ensino secundário, tá? Então, no ensino secundário, qual era o programa de matemática? No primeiro ano você tinha aritmética e álgebra, no segundo ano geometria preliminar e trigonometria, só para vocês terem uma ideia aí do programa de matemática. O ensino secundário seria o equivalente, se vocês forem fazer a conta, quantos anos nós temos no ensino fundamental? Nós temos o ensino fundamental, o fundamental 1 é de primeiro ano ao quinto ano. O ensino fundamental 2 é do sexto ao nono ano. E o ensino médio tem 3 anos, primeiro, segundo e terceiro, não é isso? Então, se você juntar os anos do ensino fundamental 2 mais o ensino médio, você vai ter os 7 anos do ensino secundário. Então, o que seria equivalente hoje ao ensino secundário do período imperial, ensino fundamental 2 mais o ensino médio. E o primário seria o ensino fundamental 1. Ainda no período imperial, foi importante definir um modelo para educação secundária, como eu disse para vocês. O interesse aqui é falar do ensino secundário, não da alfabetização. Porque o professor de matemática, ele atua no ensino fundamental 2 e no ensino médio, mesmo que seja o equivalente ao ensino secundário. O ensino primário é destinado para os pedagogos. Então, em 1837, há a criação do Colégio Pedro II. O Colégio Pedro II foi criado com a intenção de ser modelo. Os testes, os investimentos, as novidades eram primeiro aplicadas no Colégio Pedro II para depois, como um protótipo, né, para depois ser introduzida no resto do país.
E nesse modelo de educação secundária que se deu no Colégio Pedro II, existia um plano gradual e integral de estudos para o ensino secundário. Então, começou-se a ter um currículo, é isso, um plano gradual e integral de estudos para o ensino secundário, em outras palavras, um currículo. Não só disciplinas isoladas em que você escolhia o que você queria fazer, mas disciplinas obrigatórias, com séries, com disciplinas em cada série, que existia você reprovar ou passar, né? Que é a promoção por séries. Isso começa no Colégio Pedro II a partir de 1837. Só que as disciplinas que se tem lá no colégio são as disciplinas típicas do currículo clássico humanista. E sim, e houve o quê? Nós vamos falar já de Euclides Roxo, né? Não sei se eu coloquei aqui, mas houve uma participação do Brasil, como a gente já viu naqueles congressos, onde houve a fomentação das ideias de modernização. O Brasil mandou um representante, Euclides Roxo, e houve uma tentativa de incorporar essas tendências modernistas no currículo clássico humanista. Então, nós vamos ter no currículo do Colégio Pedro II as matemáticas, história, línguas modernas, ciências naturais e físicas. As matemáticas vão aparecer nas 8 séries. Então, o que era matemáticas? Era geometria, aritmética e álgebra. Como a gente viu, né? Que as matemáticas, o quadrivium dos gregos tinha quatro áreas, mas música e astronomia. Astronomia acabou, né, indo para a área da física e música saiu do campo das matemáticas, mas entrou por contribuição árabe a álgebra. Então, o que se entendia lá no Colégio Pedro II por matemáticas, o estudo de geometria, de aritmética e de álgebra. E aí a gente vai ver várias reformas tentando buscar um currículo melhor. Então vai oscilando entre o ensino clássico, o clássico humanista e o científico. O científico já era com a incorporação das novas ciências, como a física, a química e o cálculo na matemática, a geometria analítica, né? Então foi isso, então ficava variando. Entretanto, mesmo nessas reformas, as matemáticas sempre estavam presentes e foi havendo inclusão de novos conteúdos. Por exemplo, a trigonometria foi a partir da experiência no Colégio Pedro II que a trigonometria começou a fazer parte dos conteúdos do currículo de matemática. Em 1890, nós vamos ter, já no período da República, nós vamos ter a reforma que ficou conhecida como Reforma Benjamin Constant. Só que essa reforma nunca chegou a ser implementada como um todo. Ela ficou mais no campo do papel, da lei, do que na prática. Então, nós temos nessa época o advento da República e é criado um ministério. Chamava Ministério da Instrução, Correios e Telégrafos. Olha só que interessante, gente. O Ministério da Educação hoje, que foi chamado de Ministério da Instrução, era junto com Correios e Telégrafos. Há, então, uma ruptura nessa reforma, a proposta de romper com a tradição clássico-humanista, contraria a concepção preparatória do ensino secundário. Para que servia o ensino secundário, vocês lembram? Para preparar para o ensino superior. Então, nessa reforma, há essa ruptura, quer dizer, a negação de que o ensino secundário seria para preparar para o ensino superior. Então, não era só para aqueles que iriam para o superior, mas ele tinha que ter um caráter educacional por ele mesmo na formação do cidadão. E aí, nessa reforma, a ideia era introduzir a formação científica. Então, se vocês forem ver ali entre as disciplinas, a matemática
é uma disciplina central e ele chama as disciplinas de física, de química, de biologia, sociologia, direito e economia. Então, vai introduzir essa formação científica matemática como uma ciência fundamental, que é fundamental para unir, para contemplar todas as partes aí. Qual era o programa dessa escola secundária, né? Então, eram 4 anos, por isso que vocês vão ver aqui uma hora que eu falei 8, né? Olha só. Aqui eu falei que eram 7 anos, no período imperial, depois da criação do Colégio Pedro II, há uma nova reformulação e acabou ficando com 8 séries. Então, eram 4 séries, que seria o equivalente ao nosso Fundamental 2, hoje, de sexto a nono, e 4 séries no ensino médio, tá? Então, por isso que 8. Então, no primeiro ano, o que você aprendia de matemática? Aritmética elementar e álgebra elementar. Ou seja, não aquela álgebra axiomática, né? As estruturas algébricas, não. Álgebra elementar, resolução de equações, essas coisas. Funções, né? Segundo ano, geometria preliminar, trigonometria e geometria espacial. Terceiro ano, geometria geral, cálculo diferencial integral. Olha só, eles aprendiam cálculo no terceiro ano do ensino médio. E no quarto ano, mecânica geral, astronomia, geometria celeste, noções de mecânica celeste. Então, a astronomia aqui no quarto ano fazendo parte das matemáticas, né? Como era para os gregos. Aí, reformas no ensino brasileiro depois de 1890. Então, houve pequenas reformas, estamos aí algumas mais insignificantes, outras não. Então, entre 1890 e 1920, a gente teve reformas insignificantes, com o objetivo da escola secundária era preparar profissões liberais. O ensino era livresco, o que é isso? Utilizava o material, né? E surgem nessa época as escolas técnicas, igual as escolas práticas lá na Europa, né? Surgem as escolas técnicas como uma resposta à demanda da agricultura e da indústria, em franca expansão nessa época. Formar mão de obra, né, para esses setores da economia. Em 1920, nós vamos ter um movimento chamado Movimento da Escola Nova. Foi um movimento super interessante que vai valorizar o princípio da atividade, do fazer e da contextualização. A gente tem reflexos até hoje no material didático, né, de contextualizar e tudo mais. Porém, os reflexos dessa reforma se deu principalmente na escola primária e não na escola secundária. Em 1932, nós temos a reforma Francisco de Campos. Nessa reforma de 32, já vai ser um currículo seriado a séries. Primeira série, segunda série, terceira série, quarta série, assim por diante. Recentemente é que nós mudamos o nome série para ano, mas antigamente, até recentemente, era série mesmo. Nessa reforma Francisco de Campos, que nunca, né, chegou a acontecer, a ser implementada, nós temos a proposta de modernização do ensino das matemáticas, enfatizando, dando ênfase na descoberta e aplicações e resolução de problemas, assim como tinha sido proposto lá no movimento de modernização da matemática. Só que aí, 30 anos só depois, vem como uma avalanche e tendo forte penetração nas escolas brasileiras o movimento da matemática moderna, em resposta ao que estava acontecendo na Europa, em virtude do movimento do grupo Bourbaki, vocês lembram, né? Então, em 1962, a unificação da matemática. É agora, a partir de 1962, que existe uma única disciplina chamada matemática, porque antes era matemáticas e ela tinha as suas vertentes, cada uma disciplina de álgebra, disciplina de geometria, disciplina de aritmética. Agora, a partir de 1962, com esse movimento da matemática moderna, nós vamos ter a unificação desses campos da matemática, com ênfase aonde? Na linguagem matemática, como a gente viu, nas estruturas algébricas, baseada na teoria de conjuntos, estruturas e lógica. Então, enfim, a gente já falou um pouquinho do movimento, né? Aqui o que é importante é saber quando é que ele penetrou, e penetrou fortemente no Brasil, a partir de 1962.
A reforma Francisco de Campos, lembra que o ensino secundário tinha 7 anos? Depois, na experiência do Colégio Pedro II, foram 8 anos, e agora na reforma Francisco de Campos retorna aos 7 anos. Seriam 5 anos no ensino fundamental e 2 anos no complementar. O complementar vai virar o nosso ensino médio depois, né? O Ministério também muda de nome. Antes era o Ministério da Instrução, dos Correios e Telégrafos, agora é Ministério da Educação e da Saúde Pública. O currículo é bem seriado, a frequência agora é obrigatória e é necessário, não se entra mais no ensino superior sem ter o ensino secundário completo. É a partir daqui que isso é cobrado, antes não era. Antes era opção, era uma escola preparatória, igual a um cursinho hoje. Você não precisa passar pelo cursinho para ter acesso ao ensino superior. Ele te ajuda a passar nos exames, mas ele não é obrigatório. Mas o ensino médio é, né? Então é isso, é a partir daqui, da reforma de 32, que a habilitação do ensino secundário completo é um requisito para ingressar no ensino superior. Eu falei dele, do Euclides Rocha, né? Ele vai aparecer aqui. Então, na reforma Francisco Campos, de 32, nós vamos ver, então, que Euclides Rocha foi o representante do Brasil lá nos congressos que trouxe essa questão da necessidade de modernização da matemática, tendo função como ideia unificadora, que a gente já viu. Então, é Euclides Rocha que traz para o Brasil e utiliza onde, gente? Onde era o colégio que era o modelo para ser expandido para toda a nação? Era o Colégio Pedro II. Isso acontece em 1928, a implementação das propostas modernizadoras através da pessoa de Euclides Rocha. Então, há a unificação da matemática numa mesma disciplina, não mais disciplina de aritmética, de geometria e de álgebra, mas disciplina de matemática, tendo a função como ideia central unificadora dos conceitos. Para implementar essa reforma, para ter o ensino dessa forma, tinha um empecilho. Não tinha material didático, não tinha livro que o professor pudesse seguir para poder ministrar aulas dessa maneira. Isso foi um entrave, porque então houve resistência dos professores, porque os professores não se sentiam preparados para trabalhar com essa nova matemática, essa matemática moderna. Na prática, o que aconteceu na prática, né, da sala de aula do dia a dia? Eles foram fazendo adaptações com o currículo na mão e com os livros antigos. Eles pegavam os livros de aritmética, de álgebra, de geometria, de trigonometria, iam adaptando e, no fim, a proposta nunca chegou a acontecer, porque ela foi descaracterizada na prática. Miorim, que é o nosso livro, né, de bibliografia da disciplina, ela vai dizer que é difícil avaliar até que ponto as ideias modernizadoras conseguiram alterar a fisionomia do ensino de matemática das escolas secundárias brasileiras, ou seja, ela não consegue falar se alterou alguma coisa. Apenas podemos afirmar que a partir deste momento, alguns elementos novos começaram a penetrar neste nível de ensino. Aí nós temos, como a gente viu, a reforma em 1962, então na década de 60, o movimento da matemática moderna. Esse sim, com grande penetração na prática escolar. Por quê? Porque eles divulgaram muito como seria essa matemática. Promoveram, as pessoas que pensaram, né, nesse movimento, que trouxeram esse movimento, divulgaram com os professores, promoveram congressos, publicaram livros. Então, os professores tinham material para trabalhar. Então, é por isso que esse movimento da matemática moderna, esse sim, teve grande penetração no ensino brasileiro. E ele vai surgir com que objetivo? Unificar os campos, quais eram os campos da matemática?
que eles unificaram a teoria de conjuntos, a lógica, as estruturas algébricas, ou seja, uma outra ideia do que era a ideia do movimento de modernização, que eram as aplicações. Aqui não tem mais, aqui o ponto central são as demonstrações, a rigorosidade da lógica. O enfoque desse ensino de matemática moderna foi na linguagem. E, infelizmente, houve esses exageros, como houve no Brasil, exagerar demais no uso da linguagem. Então, a matemática moderna agravou a situação do ensino de matemática no Brasil. Piorou, né? Ao invés de melhorar. Então, há críticas. A parte ela entra em 1960, na década de 60, mas na década de 70 existe forte crítica a esse movimento da matemática moderna. Miorin vai dizer que, apesar de diferentes, as posições assumidas pelos dois movimentos de modernização da matemática ocorridos no nosso século XX, né, século anterior, porque ela escreveu esse livro em 98, influenciaram profundamente o ensino da disciplina daquele momento em diante. Então, nós temos reflexo desses movimentos hoje, no que a matemática é hoje. Ainda hoje, podemos perceber a presença de suas ideias, não apenas nas discussões teóricas sobre o assunto, mas também na prática da educação matemática. A gente vai ver muito isso quando a gente vê as tendências daqui a pouco. Então, essa educação no Brasil, né? Essa educação no Brasil, em específico aqui, né? Nós estamos falando, educação matemática no Brasil, né? Especificamente, nós estamos falando dessa educação matemática como campo de pesquisa. Ela vai surgir de fato no Brasil a partir do século XIX, com essa preocupação de renovação no ensino da matemática. A gente viu isso com Felix Klein, os congressos e tudo mais. No Brasil, essas discussões sobre educação matemática só vão se iniciar 50 anos depois, né? Quase 100, dependendo, né? No século XIX, enfim. No próximo século, só no século XX, meados do século XX, é que essas discussões começam no Brasil e a consolidação é só em 88, com a fundação da SBEM. SBEM é a Sociedade Brasileira de Educação Matemática. A pesquisa na educação matemática o que ela faz? Ela aponta caminhos que podem ser seguidos quando se pretende alcançar as mudanças efetivas no processo de ensino-aprendizagem. Então, a educação matemática como ciência vai auxiliar e apontar esses caminhos de mudança. Então, o que a gente percebe? Que esses caminhos de mudança nós vamos ter a necessidade, sentir a necessidade da mudança, é preciso mudar. A partir dessa necessidade, nós temos a implementação de algumas práticas inovadoras, não em todo lugar, não em todo currículo, mas em alguns lugares pontuais, para a partir de então você gerar uma tendência, algo a ser seguido, né? Uma moda que pode auxiliar na necessária mudança no ensino, como nós estamos passando agora, né? Eu vou fazer vou encontrar um texto sobre o novo ensino médio para a gente poder analisar isso direitinho de acordo com tudo isso que nós estamos discutindo, essas reformas. Então, nós estamos passando por uma reforma agora. Então, vamos entender essa reforma recente como é uma demanda que vocês estão me trazendo, tá? Eu precisava falar dessas reformas antes para vocês entenderem o contexto histórico, para daí vocês poderem ter uma visão mais ampla, mais geral do que está acontecendo agora, né? Bom, enfim, e aí a partir dessas práticas inovadoras eu vou ter o surgimento de tendências em educação matemática. O que é uma tendência? É uma forma de trabalho que surge a partir de uma busca de solução para determinados problemas relacionados à educação matemática. A partir do momento que ela é usada por muitos professores ou pouco utilizada, mas que resulta em experiências bem-sucedidas. Então, existem tendências que são tendências porque são muito utilizadas, mas existem tendências que são tendências porque ela tem um potencial de sucesso nas experiências educacionais. Uma tendência no processo de ensino-aprendizagem de matemática que pode contribuir para que os professores e os alunos vivenciem diferentes formas de ensinar e aprender matemática. Então, veja, uma tendência é uma forma diferente,
uma modificação no processo de ensino-aprendizagem até então. Então, essa mudança pode contribuir para, né, alterar esse processo aí de ensino-aprendizagem. Temos algumas tendências pedagógicas no ensino de matemática no Brasil. E podemos classificar de diferentes maneiras. A categorização histórica, que vai ter 6 tendências, que eu vou falar cada uma delas hoje. São 6, e depois, em outra aula, nós vamos falar das tendências atuais. As tendências históricas, exceto a última, que é a histórico-crítica, não, essas são as duas últimas, a socioético-cultural e a histórico-crítica, elas tiveram certa penetração no ensino. Já as tendências atuais são aquelas que têm potencial para resolver certos problemas. E aí eu não vou falar o nome delas, mas tem algumas aí que vocês podem ver, que nós vamos ter uma aula específica para essas tendências. Então, hoje nós vamos falar, como eu disse, da categorização histórica, que é a formalista clássica, empírico-ativista, formalista moderna, a tecnicista, construtivista, socioétnico-cultural. Então, uma por uma, vamos lá? A tendência formalista clássica, o que é? É uma concepção platônica no sentido que vive no campo das ideias, que as ideias elas já existem, essa era a ideia que Platão tinha, né? As ideias já existem no subconsciente humano, então você tem apenas que descobri-las e transmiti-las. Então o homem é responsável pela transformação e criação da própria matemática. Já o modelo euclidiano, ele vai fazer o quê? Ele vai trazer uma sistematização lógica do conhecimento matemático. Então, não é o conhecimento surgido espontaneamente, né? Redescoberto. Não. Você tem toda uma sistematização que leva ao conhecimento e tudo deve ser devidamente justificado, ou seja, demonstrado. Então, no modelo euclidiano, eu vou ter o quê? Definição, teoria e exercício de aplicação. Na concepção platônica, eu falei que a tendência formalista clássica tinha concepção platônica. Gente, eu tô viajando, tá? Tarde demais, não é nada disso. Aqui eu tô comparando o modelo de educação platônico e o modelo de educação fomentado pela obra de Euclides, a obra de geometria. Uma era que as ideias deviam ser trabalhadas, o outro é que existe uma sistemática, você aprende através da sistemática. O que vigora na tendência formalista clássica é exatamente o modelo euclidiano. Então, a gente pode ver, muitas vezes, quando a gente estuda matemática, essa regrinha. Primeiro você define definição, depois você desenvolve a teoria e, por fim, exercícios de aplicação para ver se você compreendeu a teoria. Qual é o objetivo dessa tendência? Do ensino de matemática nessa tendência? Desenvolver o espírito e a disciplina mental e do pensamento lógico dedutivo. Esse é o objetivo. Não é aplicação, não é nada. Não é para que vai servir para a tua vida, nada. É desenvolver a disciplina mental, saber pensar. Desenvolver o pensamento lógico dedutivo, é a matemática por ela mesma. Na formalista clássica, o que aconteceu? A ênfase é em geometria, ela vem da tradição das escolas europeias e ela é uma tendência exclusiva no Brasil até o final da década de 50, onde vão aparecer as outras. Como é que se dá essa relação do ensino-aprendizagem, professor e aluno, né? Então, o professor é um transmissor ou um expositor nessa tendência e o aluno é um receptor, ele é passivo. E como é que se dá o ensino-aprendizagem? É um ensino livresco, através do material, memorização, imitação e repetição. Por isso, vários exercícios de aplicação. Quais são as contribuições dessa tendência na atualidade? Uma contribuição muito positiva é que valoriza-se o desenvolvimento do pensamento lógico-dedutivo, isso é bom. E há uma organização ahistórica e sistemática do conhecimento matemático, ou seja, essa organização não é feita no sentido da ordem em que as coisas apareceram historicamente, mas na ordem que a sistemática pede. Por exemplo, eu já falei para vocês que tem um exemplo, e vou citar aqui de novo: os conjuntos numéricos. A ordem histórica, a ordem que a gente aprende que ele está organizado
números naturais, inteiros, racionais, irracionais, reais, complexos, né? Só que a ordem histórica não foi essa. Primeiro vieram os positivos, os números positivos. Depois, a incorporação do zero. Depois, os racionais. Depois, os irracionais. Então, nós temos os números negativos aparecendo só depois dos irracionais. Então, não é uma. Entenderam o que é? Então, a organização do ensino nessa tendência não é a histórica, mas a sistemática. Por isso que a gente aprende naturais, inteiros, uma organização sistemática. Natural, expande para os inteiros, expande para os racionais, define os irracionais e expande para os reais. Então é isso, o raciocínio. Aqui eu estou colocando o desenvolvimento do raciocínio lógico, né, como raciocínio dedutivo e indutivo, que era trabalhado nesses conteúdos matemáticos. A segunda tendência, chamada empírico-ativista, esta é daquela reforma que eu falei para vocês, Francisco Campos, que teve forte penetração no ensino primário apenas e que até hoje tem reflexo na escola mesmo, Fundamental 1, que é onde os pedagogos acabam ensinando a matemática, essa matemática muito vinculada com a atividade, com a prática, né? Então, nessa tendência, é valorizado os processos de aprendizagem e não o conteúdo em si. E como o estudante é envolvido nessas atividades. Então, eu tenho atividades diretivas e atividades não diretivas. As atividades diretivas são a aplicação do método de descoberta ou resolução de exercícios, são as diretivas. E as não diretivas? Vai respeitar o ritmo dos estudantes, a aula pode se dar através de jogos, brincadeiras, passeios, estudo do meio ambiente, enfim, uma atividade qualquer. O objetivo dessa tendência, o objetivo da educação, do ensino de matemática nessa tendência é possibilitar o desenvolvimento da criatividade. O contexto dela, ela se dá no contexto, eu já falei para vocês, do Euclides Rocha. Euclides Rocha, professor lá do Colégio Pedro II, ele participa dos congressos que vão trazer as ideias de modernização de matemática. Então, ele traz para o Brasil uma concepção pragmática da matemática defendida por Felix Klein, que a gente já estudou. Também tem um outro pensador importante, o John Dewey, que faz parte do movimento da escola novista, o movimento da escola nova, nos Estados Unidos. Então, ele entende que a educação é para a construção de uma sociedade democrática, que a educação escolarizada deveria ser sustentada no indivíduo que está integrado na democracia. Ele considera a diversidade, respeitando a individualidade do indivíduo. Essas são as ideias de John Dewey. No Brasil, a partir de 1920, existe uma oposição ao modelo daquela escola clássica e começa a surgir e ter bastante repercussão, principalmente na escola primária, esse movimento da escola nova, que no caso aplicado à matemática vai ficar conhecido como tendência empírico-ativista, e ele em 20 teve essa penetração, influenciou o ensino primário, ou Fundamental 1, e é isso. Só que aí depois ela ressurge em 40 e 70 pontualmente. Nessa tendência empírico-ativista, o conhecimento ele vai emergir do mundo físico. Olha só, é a ideia platônica aqui, esse sim, ideia platônica, extraída através dos sentidos do homem. Então, você manipula, visualiza objetos, enfim, experimenta, faz generalização, faz abstrações. É assim que funcionaria o ensino de matemática nessa escola empírico-ativista. Como é que se dá, então, a relação ensino-aprendizagem? A gente acabou de falar, por experimentação, pela observação e resolução de problemas. E o professor, qual é o papel do professor? Ele é orientador desse processo, ou seja, facilitador das atividades do aluno. Ele propõe, ele ajuda, ele fecha, né, o resultado da experiência. E o aluno aqui, ele é o centro, ele é muito ativo
no processo de aprendizagem. Quais são as contribuições dessa tendência empírico-ativista? Unificar as matemáticas e formular diretrizes metodológicas, o como fazer, não só o que será feito. Favoreceu o surgimento de livros com figuras. Se hoje vocês têm livros didáticos com figuras e coloridos, é graças a esse movimento empírico-ativista. Os modos de ver e conceber o ensino de matemática no Brasil influenciam até hoje as diretrizes curriculares sobre a inclusão da matemática nos currículos da escola básica. E a matemática sempre está presente, não é? Terceira tendência, formalista moderna. A gente viu que o movimento de modernização da matemática é diferente do movimento da matemática moderna. Então, a tendência formalista moderna ela vai surgir do movimento da matemática moderna e vai ter uma proposta curricular revolucionária com base nos aspectos estruturais da matemática, uma abordagem internalista. O que é uma abordagem internalista? A matemática por ela mesma. E a escola, tem a concepção que a escola deve ser eficiente e funcional, fazer acontecer. E o objetivo nessa tendência é aplicar as formas estruturais do pensamento aos domínios dentro e fora da matemática. Então, veja, a gente tinha tendência formalista clássica, teve algumas reformas tentando a modernização, a aplicação, mas logo depois vem a tendência formalista moderna e volta para a sistematização, agora não mais com ênfase na geometria, mas com ênfase na álgebra, nas estruturas algébricas. O contexto dela, ela acaba surgindo e ela vai ser inspirada naquele movimento que a gente viu, o movimento da matemática moderna, estimulado pela produção dos elementos de matemática do grupo Bourbaki a partir de 1950. No Brasil, a implantação se dá a partir de 1960. Há nela, como havia na modernização da matemática, a unificação das matemáticas, a ênfase nas estruturas algébricas, e foi baseado no quê? O ensino é baseado no modelo taylorista-fordista. O que é isso? A produção em série, o mesmo ensino para todos. Neste contexto, o aluno ele é apenas um reprodutor da linguagem e dos raciocínios estruturais, ou seja, o aluno é passivo e o professor é um transmissor. E o tipo de ensino? Livresco, por memorização, imitação, repetição. Vai repetir o que aconteceu lá na formalista clássica. Quais são as contribuições dela? Produção e veiculação de livros didáticos. E há, no caso, por conta mesmo da produção dos livros, forte adesão dos professores do ensino básico. Por isso, ela permanece viva e forte até hoje. Depois vocês me respondam se não, né? Ela está firme ainda nós estamos firmes ainda nesse modelo. Ela vai reduzir a matemática a um conjunto de técnicas e algoritmos, sem preocupação com perdão. Nossa, eu tô meio perdida, né? Já mudei. Então, acabou a formalista moderna. Agora nós temos a quarta, que é a tendência tecnicista. A tendência tecnicista, o que ela vai fazer? A tendência formalista moderna, ela tinha preocupação com a sistematização, com a demonstração, com a justificativa. A tendência tecnicista não. Ela se preocupa com um conjunto de técnicas e algoritmos, ou seja, métodos para fazer. Não se preocupa muito do porquê que dá certo, mas sim como fazer. Ela vai valorizar a memorização de princípios e de fórmulas, acontece até hoje. Ela vai valorizar a habilidade de manipular algoritmos, de resolver problemas tipo. O que é problemas tipo? Problemas tipo é um exemplo e o resto tudo igual, mudando os números, e aí você vai fazendo, reproduzindo o que estava ali no exemplo. Qual é o objetivo nessa tendência tecnicista? Desenvolver as capacidades manipulativas, capacitando o aluno para resolver problemas padrão, ou seja, ele resolve aquele tipo de problema e não o outro, não usa criatividade, né? Qual o contexto dela? Nós temos aí na década de 60 e 70 o período militar acontecendo no Brasil. E
o que acontece? Era preciso inserir um modelo de escola atrelado ao mundo capitalista, ou seja, visando atender a demanda das empresas, né? Então, nós vamos ter aí duas questões que vão se confluir. O behaviorismo, o que é o behaviorismo? É a primeira força da psicologia, que é o estudo do comportamento. Então, o objetivo era mudar o comportamento dos alunos por meio de estímulos adequados. E por outro lado, o funcionalismo. O que é isso? A escola visava tornar o indivíduo útil ao sistema social, organizado e funcional. Então, para formar, para atuar na sociedade. Essa é a ideia. Então, nós vamos ter uma junção aí. Nós temos a questão da concepção matemática do formalismo, que a gente acabou de ver, tanto clássico quanto moderno, e a concepção do tecnicismo, que a gente está vendo agora. Se a gente juntar essas duas ideias, vai surgir um movimento que ficou conhecido como tecnicismo formalista. Neste contexto, nós temos o que? O foco no tecnicismo não é nem no professor, nem no aluno, porque nas formalistas o foco era no professor. No movimento da escola novista, ou seja, do empírico ativista, o foco era no aluno. E agora no tecnicismo. No tecnicismo, o foco é no processo, nos materiais. Então, você faz um material considerado bom, você distribui esse material para que todos os professores possam executar esse material, possam fazer igual. Então, o professor é o quê? Executor do material didático. Então, tem muito valor, né, ao trabalho do professor. E o aluno também é um executor daquilo que o professor está passando. Então, ambos são executores. E o ensino, aprendizagem, como é que se dá isso? A aprendizagem é mecânica e feita por associação. Justamente o que eu trouxe, né, do behaviorismo. Então, você vai fazendo associação, vai vendo o exemplo e vai reproduzindo aquilo. Quais são as contribuições do tecnicismo? A produção de manuais, uma coisa bom, kits de ensino, jogos pedagógicos e material audiovisual. A instrução programada também surgiu desse movimento tecnicista, que são, o que é instrução programada? Que está muito, eu até coloquei um computador com livro aí, né? Muito na voga hoje, né? São passos sequenciais e séries de exercícios. Eu posso fazer isso, inclusive, utilizando um computador. Estamos quase acabando, viu? A quinta tendência são seis. A tendência construtivista. Na tendência construtivista, o conhecimento matemático é uma ação, né, que o indivíduo faz, se dá nessa ação interativa e reflexiva. Então, interage com a situação e reflete sobre ela. Mas de que jeito que essa interação com o meio ambiente, com as atividades propostas? É isso que é o construtivismo. Eu vou construindo o meu conhecimento. Neste contexto, o erro tem um valor pedagógico inestimável, diferente das outras. O objetivo é desenvolver o pensamento lógico formal a partir da reestruturação do conhecimento por meio de atividades que são executadas. A gente teve na década de 80 algumas escolas chamadas de escolas construtivistas, mas depois não virou muito, não sei nem se tem hoje. Ela começa a penetrar no Brasil a partir da década de 60, na década de 60 e 70, fortemente influenciada pelo pensador, educador Jean Piaget, e as ideias de Piaget estudou as características do pensamento infantil, classificou inclusive em que idade era possível o pensamento mais abstrato, o pensamento concreto. Ele defende uma aprendizagem autônoma, ou seja, uma autonomia do pensamento como resultado da reflexão, da ação e da interação do estudante. E em teoria, ele busca implantar espaços de aprendizagem. Nessa tendência construtivista, há uma prioridade ao processo do que ao ensino em si, né? Mais ao processo
Na verdade, prioriza mais, perdão, não é o processo. O que é priorizado é a construção do conhecimento, né? Então, a construção do conhecimento é mais importante que o próprio processo. E o pensamento vai se construindo como? Ele se desconstrói e se reconstrói para construir isso daí o pensamento. Neste caso, o professor é visto como mediador, orientador do trabalho, o foco da aprendizagem é no aluno como ser pensante e o processo de ensino-aprendizagem é justamente a construção de conceitos, como a gente estava falando. Quais são as contribuições dessa tendência construtivista? Incorporar jogos e materiais manipuláveis nas aulas de matemática, enfatizar o valor do erro como sendo pedagógico, valorizar a construção do conhecimento e não só a apropriação. E existe nessa tendência, que ficou com uma contribuição, uma interação maior entre professor e aluno. A sexta e última tendência, chamada tendência socioétnico-cultural. Nessa tendência, então, tanto a tendência construtivista aconteceu em uma outra escola, a socioétnico-cultural não teve uma penetração grande, né? Então, mas a gente é importante falar dela, mas ela não teve uma penetração no ensino brasileiro. Nessa tendência, a matemática é vista como uma atividade humana, fazendo parte das atividades. Aqui tem gente contando, né, os milhos, separando conchinha. Então, fazer matemática faz parte da atividade humana e ela vai ser determinada, essa matemática estudada, pelo contexto no qual aquela criança está inserida. Então, etno é porque é sócio-etno-cultural, né? Ou conhecida como etnomatemática. Então, o que é etno? Vem do ambiente natural, social, cultural e imaginário. Matema, do matemática, matema significa, vem, né, como origem, aplicar, aprender, conhecer e lidar com alguma coisa, matema. E tica são os modos, estilos, artes e técnicas. Então, matemática é a arte de explicar e lidar com aquilo que eu estou conhecendo, isso que é matemática. E etno vem do ambiente social cultural. O objetivo nessa tendência, o objetivo do ensino de matemática nessa tendência é compreender a realidade, tanto a realidade próxima do indivíduo quanto a mais distante, a remota, para que, compreendendo a realidade, seja possível transformar e libertar os oprimidos e marginalizados socioculturalmente. Em que contexto ela se deu? Nós temos um pesquisador brasileiro famoso, Paulo Freire, que defende esse uso do conhecimento que as pessoas têm para trazer para a educação. Então, ele vai defender, Paulo Freire, a educação crítica. Ele vai defender a pedagogia do questionamento. Ele vai trazer como curiosidade epistemológica, como uma forma de preservar o interesse pelo conhecimento, e ela surge no vácuo do fracasso da tendência modernista a partir dos anos 60, porque essa tendência ela vai estar preocupada com as dificuldades de aprendizagem das classes populares, né, do contexto em que está. Então, nós vamos ter o professor como um facilitador do conhecimento, do acesso ao conhecimento. O aluno é ativo porque ele traz os saberes dele, da sua comunidade, e o ensino-aprendizagem se dá através da problematização. O currículo, então, fica adequado às necessidades do lugar, do lugar, né? Então, as necessidades socioculturais dos alunos da região. E é por isso que houve muitas críticas na aprovação da BNCC, a Base Nacional Curricular Comum. Por quê? Porque a ideia, e até então, antes que a gente tinha isso, a ideia é que nossa, gente, eu me perdi aqui. A socioétnico-cultural vai, entendida, BNCC, valorizar a região, a cultura daquela região. E uma das críticas era que uma base nacional comum
podia enfraquecer, fragilizar as necessidades socioculturais in loco dos locais específicos, né? Quais são as contribuições? Inserção de jogos e brincadeiras, a contextualização para que você possa ter o saber matemático como o saber prático, que eu trouxe um exemplo aqui de construção de telhados usando aí triângulos, só que ela vai trazer uma visão um pouco distorcida da matemática prática, como sendo empírica e intuitiva, né? E sem nenhum tipo de sistematização. Aí não é bacana, então você não pode trazer a contextualização de qualquer jeito, tem que ser possível fazer para compreender isto. Aqui estão, no último slide, as referências que eu usei. Eu usei o livro Texto Básico, que é o livro da Miorim, Introdução à História da Matemática. Utilizei dois artigos, um artigo Alguns modos de ver e conceber o ensino de matemática no Brasil e o artigo do Valente, Quem somos nós, professores de matemática, que vocês viram no estudo dirigido. É isso que tínhamos para esta semana. Espero que tenha ficado claro para vocês, tenham gostado. Desculpe qualquer falha aí. Até mais.